Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 3, Confusão e Compreensão. Albedo, despache alguém para ficar de olho em Chautiar. Eu irei visitar a guilda em Errantel. Depois que o assunto estiver concluído, iremos até Chautiar. Entendido. Você ouviu isso também, não é mesmo, Narberal? Entendido? Então, informarei ao mensageiro que o senhor estará a caminho. Claro, diga isso. Então, Albedo, me perdoe, mas eu irei para a guilda agora. Sim, senhor. Vou enviar vários vassalos, de acordo com suas instruções. Por favor, faça. Além disso, vou entregar o anel para Yuri. Então pegue com ela depois. Na verdade, havia algo que ele queria entregar para o bibliotecário-chefe, mas Ain sentiu que não tinha mais esse tempo. Então ele se teletransportou com o poder do anel. Agora que apenas as duas irmãs ficaram no quarto, o clima no quarto ficou mais tenso. Como se esperasse por essa oportunidade, Nigredo se virou para Albedo, um olhar curioso em seus olhos. O que está errado? Aconteceu alguma coisa com a Chautiar. Parece que ela se rebelou contra nós. Inacreditável. Como isso pôde acontecer? Tem certeza disso? Também achei difícil de acreditar, mas esse parece ser o caso. Então ela deve ser eliminada o quanto antes. Mas, parece que não é o que o Ain-sama deseja fazer, não é? De fato, por causa da misericórdia sem limites de Ain-sama, não, ele provavelmente acha que matá-la sem saber o porquê ela se rebelou seria um grande erro. Tenho certeza de que é isso que o Ain-sama tem em mente. Nigredo pensou, em um tom que parecia em algum lugar entre aceitação e negação. Compreendo. Antes de enviar os vassalos para vigiar a Chautiar, continuarei minha vigilância mágica daqui. Eu sou grata por isso, Nei-san. Pensando que a conversa acabará, Albedo estava prestes a liberar o poder de seu anel quando sentiu que sua irmã mais velha ainda tinha algo a dizer. Quando Nigredo estava em um estado mental racional, ela era o tipo de pessoa que falava francamente. Então havia apenas uma razão pela qual a irmã mais velha de Albedo hesitaria assim. Embora não quisesse perguntar sobre isso, quando considerou que talvez não fosse sobre o assunto de antes, ela se obrigou a perguntar, mesmo que com relutância. Qual é o problema, Nei-san? Como eu não tenho permissão para deixar a prisão congelada, não tenho certeza sobre a situação lá fora. A Espinela ainda está bem, como eu pensava. Albedo se arrependeu de ter perguntado, mas em uma voz calma, ela respondeu. Nei-san, você ainda a chama assim. Eu odeio ela. Mesmo que sejamos todas feitas por tábuas Maradina-sama. Não, a Espinela foi feita de uma maneira completamente diferente de nós. Ela não é confiável. Não fale uma coisa dessas, Nei-san. Ela é adorável. Por tudo que sei, até você pode estar sendo manipulada por ela. Tenho certeza que a Espinela trará um grande desastre a Nazarica algum dia. Eu sinto isso. Nós nunca veremos esse assunto com os mesmos olhos. Eu não creio que ela trará algum problema para nós. Promete? Bem, se você, a supervisora guardiã, sente isso, então não há mais nada a ser dito. Contudo, eu espero que você leve minhas preocupações em consideração, em seu papel como supervisora guardiã. Claro. Suas palavras estarão juntas ao meu coração, Nei-san. Resistindo à vontade de suspirar, Albedo se teletransportou para outro lugar. No entanto, mesmo sorrindo casualmente, algo estava preso em seu coração como um espinho. Ela sentia que todos os seres criados pelos seres supremos eram leais a eles. Mas ainda assim, Chautiar se rebelou. Se esse fosse o caso, qualquer um poderia ser o próximo. Talvez tenha uma diminuta chance da minha irmãzinha nos trair. Ela não podia apagar completamente esses pensamentos. No entanto, para Albedo, isso não era necessariamente uma coisa ruim. Albedo tinha um olhar perplexo e confuso no rosto quando chegou ao seu destino. Ain-sama, amor da minha vida. Eu sou sua leal cadela, sua escrava. Ela declamou seus sentimentos para um homem que não estava lá. Mesmo se todos em Nazarick se rebelarem contra ti, eu sempre estarei ao seu lado. Entre, Momon-san, puxe uma cadeira. Havia 6 homens na sala. 3 deles eram homens de aparência robusta, paramentados para a guerra, enquanto um deles parecia igualmente imponente apesar de sua falta de armas ou armaduras. Foi ele quem se levantou para chamar a Ins. Além deles, havia um homem magro, de aparência neurótica, com uma túnica, e por fim, um homem gordo sentado na parte mais interna da sala. Ain sentou-se sob os olhos de todos os outros, e então o homem de pé falou mais uma vez. Permitam-me iniciar as apresentações. Eu sou o chefe da guilda dos aventureiros desta cidade, Pluton Ainzage. Ele era um homem de meia idade de aparência imponente. Ele tinha um ar de veterano rústico e poderoso. Não havia dúvida de que ele era um excelente guerreiro. Este é o prefeito de Errantel, Panazolei Gruzi de Retemayer-san. Ainz assentiu e Panazolei acenou ligeiramente em resposta. Ele estava acima do peso não, isso não o definia bem, ele era quase uma bola de gordura. Sua barriga estava arredondada e flácida, seu queixo estava transbordando de tecido adiposo. O excesso de gordura o fazia parecer um bulldog. O cabelo em sua cabeça era escasso o suficiente para que seu couro cabeludo refletisse a luz, e o pouco cabelo que restara já havia se tornado branco. Momon-san, prazer em conhecê-lo. Talvez fosse porque o nariz estava entupido, mas ele fazia barulhos de asterisco bui e asterisco ao falar. E este é o líder da guilda dos magistas de Errantel, Tel Hakeshir.
O homem magro, que parecia tão frágil como um mastro de bambu, e um tanto quanto anoréxico, acenou para Ins. E esses três são seus camaradas de profissão, membros das equipes de aventureiros que são o orgulho de Errantel. Da direita, para a esquerda estão Igvarde Sanda Kraugra, Belote Sanda Lobo Celestial e Moknash Sanda Arco-Íris. Esses três homens tinham placas de metal ao redor do pescoço, feitas de mitril, e cada um deles dava a impressão de ser comandante, e até algo além disso. Seus equipamentos não passavam de lixo para Ins, mas eles ainda estavam muito acima dos equipamentos que a maioria dos aventureiros da cidade usava. Cada um deles portava um olhar diferente, mas todos compartilhavam o mesmo fio comum de curiosidade. Um deles, o representante da Kraugra, Igvarde, olhou friamente para Ins e perguntou: "Antes disso, há algo que eu gostaria de perguntar, Ainzat. Eu nunca ouvi falar do nome Momon antes. Como ele é placa de mitril, então deve ter feito algo digno de nota, não é?" Parecia haver um pouco de hostilidade em sua voz. No entanto, Ainzat parecia não prestar atenção, e respondeu alegremente: "Seus feitos incluem domar o sábio rei da floresta, bem como resolver o incidente do cemitério na noite passada." O incidente do cemitério. Ao contrário do confuso Igvarde, Moknash da Arco-Íris exclamou em surpresa: "Estamos falando do incidente que levou à aparição de grandes quantidades de undiades. Buii, você está bem informado. Instruí que o assunto não seja divulgado devido a algumas notícias preocupantes." Mas onde ouviu isso? Suas palavras eram frequentemente acompanhadas por um buii, provavelmente devido a um nariz entupido ou algum outro motivo. Nem havia muita entonação, provavelmente porque ele estava usando a boca para respirar. Isso fez com que suas palavras parecessem estranhas, como se estivesse lendo um roteiro. "Lamento, prefeito. Eu simplesmente ouvi isso por aí, sabe como é, então é difícil dizer de onde exatamente as notícias vieram. E no fim das contas, só ouvi por alto mesmo." Os dois se entreolharam e sorriram quando seus olhos se encontraram. Moknash fez um sorriso forçado, já o prefeito sorriu desconfortavelmente. "Um só falso para mim, mas vamos relevar. Deve haver muitas pessoas que sabem sobre os undiades que vagaram livremente." "Buii, me perdoe, eu o interrompi sem necessidade." "Tudo bem, prefeito." De todo modo, a guilda concluiu que, devido às suas contribuições nesse incidente, Momon-san é um aventureiro mitril. Apenas um incidente? Resolvendo apenas um problema? Nenhum aventureiro que tenha passado por exames de classificação ficaria feliz com isso, não acha? Ele nem mais estava fingindo ser educado. Igvarde mostrou sua agressão nua em seu rosto, e então alguém falou friamente: Sendo franco, eu tenho que admitir que também não estou nada feliz com a classificação mitril de Momondono, chefe de guilda." O homem que cortou foi o chefe da guilda dos magistas Hakeshir. Havia uma expressão de desprezo em seu rosto, embora Ins entendesse que não era dirigido a si mesmo, mas a Igvarde. No entanto, Igvarde não percebeu isso, e sorriu para Hakeshir de uma maneira amigável. "Fico feliz que pense como eu, chefe de guilda-san." Ku. Os lábios de Hakeshir ficaram ainda mais finos, como se ele tivesse ouvido algo divertido. Não foi um gesto amigável, porque ele tinha um olhar desdenhoso em seus olhos. "Tem certeza? Eu sinto que nossas visões são diametralmente opostas." "Como assim? Digamos que isso não cabe a você julgar, Igvarde-kun. Há pessoas na guilda que sentem que o Momon-kun é digno de uma placa de Orixá-kun." "Que?" O rosto de Igvarde parecia estar perguntando como isso era possível. Assim que viu, o sorriso zombeteiro de Hakeshir cresceu tanto que torceu todo o seu rosto. Momon-san rompeu uma horda de milhares de undiades com apenas sua parceira, ele também tinha o sábio rei da floresta, um total de 3 membros, e derrotou um grupo que realizava um ritual profano. Mas qualquer Zé Ninguém com treinamento furtivo faria o mesmo. Hakeshir suspirou, de uma maneira um pouco exagerada. "De fato, você está correto. Inicialmente, senti que isso não era suficiente para qualificar o Momon-san para o posto de Orixá-kun. No entanto, a descoberta dos amontoados de ossos nos deu testemunho do quão poderoso Momon-san é." Nesse ponto, Hakeshir se virou e encarou a Ins com um olhar severo. Aliás, eram os ossos de um Celetal Dragon, dragão esquelético. Momon-san matou uma assustadora criatura undiade que possuía absoluta resistência à magia. Bem, sim, os Celetal Dragons são fortes. Mas os aventureiros mitril ainda podem e ainda assim derrotar 2 deles ao mesmo tempo. Como é que é? A surpresa de Igvarde foi acompanhada pelos outros 2 aventureiros. Então, houve uma mudança sutil na atitude deles quando eles olharam para Ins. Eles eram como observadores tentando sondar as profundezas de um lago. "Encontramos os restos de 2 Celetal Dragões no local. Acham que suas equipes poderiam romper uma horda de milhares de undiades, matar 2 Celetal Dragões e matar os mentores até então desconhecidos dessa conspiração em tão pouco tempo?" Outros aventureiros estavam presentes no cemitério, e também relataram a presença de espíritos distorcidos como Vrights, aparições. "Você poderia ter atravessado um terreno tão mortal." Igvarde mordeu o lábio, incapaz de responder. Então, por curiosidade, ouvi dizer que a única outra integrante do grupo de Momonsa é uma mulher. Ela é uma Magic Caster, ou seja, ela teria sido completamente inútil contra os Celetal Dragons e sua completa imunidade mágica. Sob estas circunstâncias, apenas ele, não, mesmo com o sábio rei da floresta ao lado dele, seria um feito sobre-humano. Chegou a pensar por este lado. Hakeshir inclinou-se para Ins e disse: "Momon-san, por favor, permita-me agradecê-lo em nome da cidade. Se não fosse pela sua resposta rápida, muitas outras vidas poderiam ter sido perdidas. Infelizmente, eu só posso falar por mim mesmo neste assunto, mas se um dia vier a mim com qualquer pedido, eu farei o meu melhor para cumpri-lo."
Não sou digno de tantos elogios, chefe de guilda. Eu estava simplesmente cumprindo o pedido dos Bariari e resolvi o problema que se colocava em meu caminho. Fufufufu. Hakeshir riu, e houve uma corrente de respeito em meio às suas risadas. Parece que você é realmente digno de um Orixalcum, não, um Adamantite. E pensar que alguém poderia realizar um feito tão grandioso e ainda agir com tanta humildade como se não fosse nada demais. Ouvi dizer que a sua companheira também pode usar magias de terceiro nível, é verdade. Seu louvor me honra, mas eu não quero revelar meus trunfos de qualquer maneira. É assim mesmo? Que pena. O rosto e as orelhas de Givarge ficaram vermelhos enquanto ele observava o modo como Ainz e Hakeshir conversavam, animosamente. Então ele gritou: a gente daria conta se fossemos juntos. Além disso, problema é dele se o grupo dele é pequeno, não temos nada a ver com isso. Se não consegue mais ninguém, é porque ele não é bom. O clima ficou tenso, parecia estar gelando, e então o som de um buí soou no ambiente. Vamos deixar o assunto por aqui. Não nos reunimos aqui para lutar, concordam. Depois desse último buí, Givarge sentou-se aparentemente desanimado. No entanto, ele ainda olhou com ódio a Ainz. Os dois líderes da guilda assistiram a essa visão e balançaram a cabeça em impotência. Eu entendo que os senhores valorizam a força, mas não foi isso que nos reuniu aqui hoje. Que tal colocar as cartas na mesa logo? Obrigado, prefeito. Eu não tenho ideia do porquê me agradeceria, mas prossiga com as explicações, pois até agora eu não tenho certeza do que está acontecendo aqui. Claro. Se eu pudesse, o teria informado antecipadamente. Não se preocupe, além disso, eu estava lidando com um assunto importante com os Tronoficum. Houve outro buí agora, vamos direto ao ponto, um momento. Não é melhor mostrar alguma cortesia básica e remover nossos elmos? E Givarge interrompeu mais uma vez com palavras zombeteiras. Ele não estava errado em dizer isso, mas sua birra já estava passando dos limites. Os outros aventureiros também franziram a testa. Está bem. Ele fez um apontamento importante desta vez. Eu que fui um pouco rude. No entanto, a face falsa que Ainz revelou ao tirar o elmo era simples, o que não era particularmente atraente. Já que eu venho de outro país, uso meu elmo para evitar problemas. Por favor, perdoe minha falta de boas maneiras. Tis, então você é um forasteiro. Cala a boca, Igvarge. Os aventureiros protegem a humanidade dos monstros, como tal, não há fronteiras para gente como nós. Como um colega aventureiro, tenho vergonha de ver você reclamar das regras tácitas que governam nossa guilda. Enquanto a voz dando sermão à segunda interrupção de Givarge era ouvida, ele percebeu que todos os outros na sala se sentiam assim também, então relutantemente ficou em silêncio. Bem, ele acabou de provar o que acabei de dizer, sobre as pessoas terem opiniões preconceituosas de estrangeiros. Várias pessoas sorriram amargamente com as palavras de Ainz. O rosto de Givarge havia mudado de pálido para quase branco, mas quando Ainz colocou o elmo de novo, não houve queixa. Então, espero que não percamos mais tempo. Vamos direto ao assunto. Bem, é porque alguém nos atrasou e não discutimos nada até agora. Isso foi um erro da minha parte. Por favor, me perdoe. Ainz baixou a cabeça em desculpas. Ele tinha experimentado esse tipo de coisa antes como assalariado, onde seus chefes anunciavam que só começariam quando todos tivessem chegado. Assim, tudo o que ele podia fazer era suprimir a vontade de ir para casa, porque ele realmente entendia como se sentiam. Quando contrastado com a hostilidade de Givarge e as constantes zombarias, o sincero pedido de desculpas de Ainz fez com que ele parecesse muito mais nobre. E Givarge zombou com raiva quando sua carranca se agravou, afinal, ele estava bem ciente de que a opinião geral sobre si caíra ainda mais. No entanto, havia alguém mais zangado do que Givarge. Já terminou. Mais uma interrupção sua e pode dar o fora daqui. Como esperado, foi Anzad quem falou. Seus olhos estavam cheios de raiva, e não havia vestígio de calma em sua voz. Naturalmente ele estava olhando para Givarge. E Givarge inclinou a cabeça ligeiramente para se desculpar. Ainz ficou confuso ao observar a reação de Givarge. Dada a hostilidade que o homem lhe mostrará agora, não era muito diferente de um estudante do ensino médio discutindo com os pais. Por que ele escolheu recuar? Depois de um breve pensamento, uma pequena iluminação veio à sua mente. O que as pessoas pensariam de Givarge se ele fosse expulso de uma reunião com aventureiros Mithril? Mesmo que a verdade viesse à tona, haveria algumas pessoas que acreditariam que ele havia sido expulso por ser um inútil. Se isso acontecesse, sua posição dentro da comunidade de aventureiros despencaria. Foi provavelmente por isso que ele calou a boca. Resumindo, há cerca de 2 noites, alguns aventureiros patrulhando os arredores de Errantel se depararam com um vampiro. 5 deles foram mortos no incidente. Eu reuni todos vocês aqui por isso. Enquanto ouvia a descrição do vampiro, as esperanças de Ainz se despedaçaram cachoeira abaixo. A única aventureira sobrevivente estava com muito medo para conseguir dar uma descrição precisa, e só havia anotado detalhes como roupas, cor de cabelo e coisas do tipo. No entanto, o que mais se destacou foi cabelos prateados e boca larga. Apesar de ser apenas uma descrição confusa, qualquer um que conhecesse Chautiar pensaria imediatamente nela quando ouvissem tal descrição. Em seu coração, Ainz tinha certeza da identidade do monstro. Eu não tenho ideia de como as coisas acabaram assim, mas pode dar ainda mais errado se eu não alterar as memórias da sobrevivente. Mas vou ter que deixar isso para depois. Quando Ainz franziu as sobrancelhas ilusórias, a discussão continuou em ritmo acelerado. Entendi. Eu não sei os detalhes do incidente, e eu só desperdiçaria o tempo de todo se eu pedisse uma explicação completa. Então só perguntarei se aparecer algo que eu não entender. Claro. Então, senhores, alguma pergunta. Quando diz arredores, onde seria exatamente?
É um lugar a cerca de 3 horas de caminhada do Portão Norte. Há um grande pedaço de floresta lá e o incidente ocorreu dentro da floresta. Qual o rank desses aventureiros? Placas de ferro. Tenho uma pergunta. Por que reuniu tantos aventureiros se é apenas um vampiro? Vai fazer uma competição de algum tipo. Ele tem razão. Os aventureiros de rank platina podem lidar com isso. Não tenho ideia do porquê reuniria tantos aventureiros Mithril. A resposta é simples. Esse vampiro é muito poderoso. Todos olharam surpresos para Hakishir quando ele interrompeu. Um vampiro muito poderoso. Pode ser que esteja insinuando que o tal vampiro tem um nível alto. Algo como o Vampirelord Landfall que foi mencionado na saga dos 3 heróis. Nós não sabemos se o inimigo é de fato um Vampirelord, mas de acordo com a aventureira que sobreviveu, o monstro usou magia de 3º nível Create Undead. Acho que não preciso dizer mais nada, já sabem as implicações disso. Eles não tinham nada a dizer. Os olhares tensos em seus rostos falavam tudo o que precisava ser dito. Eu não sei bem o que isso significa, pode resumir. Sinto muito, Prefeito Sam. Qualquer coisa que possa usar magia desse nível é rank platina, no mínimo. Panazolei franziu a testa quando começou a obter uma imagem melhor da situação. Em outras palavras, não vou interromper com coisas assim novamente. Os olhos de Panazolei ficaram afiados, e isso foi o suficiente para mudar a imagem que passava de si até agora. Ele havia passado de um porco gordo e preguiçoso para um javali selvagem. Ou melhor dizendo, esse era o verdadeiro rosto de Panazolei. É tão grave quanto parece, chefe de guilda Sam. Um monstro a par com o de um aventureiro rank platina, e até onde sabemos pode ser ainda mais forte. Exatamente. Então, é basicamente algo forte ficar ainda mais forte. É uma maneira válida de ver a situação. Como você o descreveria? Digo em termos do tamanho de uma força militar comparável. Uma força militar é uma questão um tanto complicada. Hakishir sacudiu a cabeça e depois falou de novo. Vou tentar exemplificar. Esta é apenas a minha opinião pessoal, e não é de forma alguma uma avaliação final e livre de críticas. Mas se você quiser pensar nisso em termos de um grupo de combatentes, dado o fato de que os Undeads não se cansam, nem comem ou bebem, eu acho que você poderia compará-lo com um exército de 10.000. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!